Praticamente, é de conhecimento geral que uma organização eficiente demanda vários fatores. Eu vou fazer a pergunta desses fatores item a item para ficar bem destacado a importância que você vê em cada item. O item do organograma funcional. Eu tenho avaliado essa questão. Empresarialmente, organograma funcional, eu diria que já é um conceito algo ultrapassado do ponto de vista hierárquico. Entende? Você tem que pensar funcionalmente nas necessidades daquele organismo que você gerencia, que você administra. Isto que deve ser feito na FECHER. Não é a pompa do cargo. É o diretor super qualificado da atividade tal. Não é isso. Você tem que entender que papel você precisa desempenhar, que papéis você, que funções você precisa desempenhar, atender para o teu objetivo máximo. Qual é o objetivo que nós pretendemos para a FECHER? Eu repito esse mantra: qualificar, democratizar e ampliar a prática de xadrez no Rio de Janeiro. Ora, isso aí tem que ser suposto, você tem que ter claramente pessoas ligadas à infraestrutura, pessoas ligadas à parte financeira, pessoas ligadas à comunicação, comunicação e marketing, marketing na busca de patrocínio, etc. Comunicação na parte de divulgação. Você tem que ter uma estrutura de logística poderosa, na minha opinião. Você tem que ter uma sede que você possa, nesse local, conversar com representantes dos clubes, com pessoas ligadas ao meio de xadrez, para fomentar ideias, validar planos, ou seja, de novo, a estrutura funcional ela está intimamente relacionada com o teu objetivo final. É o oposto, você não faz a estrutura para chegar no objetivo, você vê o objetivo para chegar na estrutura. Não entendo que a federação seja propriedade de uma ou duas pessoas. Quem lidera a federação é transitoriamente um representante da comunidade que o elegeu. Não é dono daquilo. Inclusive o próprio estatuto tem que refletir isso. Nós temos que ter um estatuto que defenda muito mais o bem maior do que o bem de um indivíduo que se elegeu e quer continuar. Isso não existe. Tá? Então, voltando à estrutura, de novo, a estrutura ela é definida a partir de uma premissa do teu objetivo. Com isso, você otimiza recursos e rapidamente você define processos e atividades para atingi-la. É isso que eu imagino. Como você vê que deve ser, então, o estatuto da FECHER? Bom, o estatuto, eu consegui dar uma lida no que eu julgo ser o atual estatuto, não sei se é o estatuto vigente, é uma confusão, uma falta de transparência. A propósito aqui, eu coloco uma pergunta pública. É obrigação dos líderes da FECHER dizerem o colégio eleitoral das próximas eleições? Quem vota, quem está em dia, quem não está, por que não está? Alguém aqui, além do senhor Barata, sabe isso? É um absurdo. Nunca vi isso acontecer em nenhum outro ambiente, a não ser no xadrez. O seu Barata vai ter que ser acionado na justiça para publicar o colégio eleitoral que vai ser responsável pela definição do próximo presidente da federação? É uma questão interessante. Vocês já pararam para pensar nisso? Os clubes sabem quais os clubes que podem votar e por que não podem votar? Isso tem que ser aclarado muito rapidamente. Então, a questão do estatuto, você me perguntou. O estatuto tem que ser revisto, é óbvio, tá? De novo, eu acho que ele tem que primar pela defesa do bem comum, ou seja, não pode ser um instrumento de sustentação de uma permanência indevida. Tá? Ele tem que primar por definir critérios de defesa para o bem comum da comunidade que instituiu aquele organismo, a federação. Ele deve ser revisto, sim, tá? E práticas mais democráticas devem ser estabelecidas para clarear isso aí. E falar em clarear, tem que haver total transparência financeira, administrativa, do que acontece na federação. Alguém sabe o que entra e o que sai financeiramente da FECHER? Alguém sabe o conteúdo das últimas atas da FECHER? Isso é público? Não deveria estar uma publicação financeira
mês a mês do status atual da situação financeira da FECHERJ no site da FECHERJ? Isso não é uma obrigação de quem dirige a FECHERJ para os clubes que o elegeram? Ou ele cala a boca da maioria de alguma maneira e ninguém cobra nada e fica nessa confusão toda e não acontece nada? E o xadrez do Rio de Janeiro, quando eu falo Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, segue nessa inércia que a gente vê? Eu cansei disso, entendeu? Eu quero uma mudança e não só eu, acho que muitas pessoas querem essa mudança para melhor e que depende de nós. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer, gente. Acordem. E o fator do calendário? Calendário é outra coisa absurda. Eu entendo. De novo, os clubes. Calendário tem que ser planejado em comum com os clubes. E é uma coisa altamente capilar e interligada. Se você faz um evento num clube, num domingo, 5 de março, você tem que ter noção se esse evento vai conflitar com um evento do clube de uma cidade vizinha ou do município próximo. Ou seja, isso tem que ser muito bem planejado. E eu diria o seguinte, é muito mais complexo do que o que existe hoje. Você acha que é papel da federação apenas fazer um classe B, um classe C, um classe B, um classe A? O popular, mestre, estadual, interclubes? Tem mais alguma coisa? Escolar que não acontece? Isso é papel? É muito pouco. Nós temos que ter muito mais eventos, até além da federação. A federação tem que fomentar clubes a gerarem mais eventos de qualidade. Quando eu falo eventos de qualidade, é eventos que atraem mais jogadores do que apenas a população interna daquele clube. Isso é papel da federação. Quando você, fazendo uma comparação muito básica aqui, na Espanha, na Catalunha, nos meses de férias do verão europeu, tem o circuito catalão. Imagine você, cidades próximas na Catalunha, fazendo cada uma delas um torneio FIDE, semana a semana, um ligado ao outro, com forte divulgação. Ao longo do tempo eles criaram tal apelo que o torneio principal, que é o de Santos, bateu o recorde esse ano, com quase 700 participantes em 2 grandes grupos. O Rio de, volta a dizer, o Rio de Janeiro, com o potencial turístico que ele tem e climático, é para fazer eventos, grandes eventos em várias cidades com circuitos maravilhosos, entendeu? O Rio é a joia do nosso país em termos de turismo e nós não estamos aproveitando isso para linká-lo com o xadrez, porque, pegando o exemplo de Búzios, jogamos um torneio prazeroso lá, boa comida, boa praia, sol maravilhoso, amigos incríveis, um bom vinho. Isso vamos dizer assim, é perfumaria. Não. Para quem gosta de viver e que gosta de xadrez, conseguir incluir um torneio de xadrez nessa maravilha toda, ele vai se programar com muita antecedência para participar. Você pode imaginar um torneio assim em Cabo Frio, um torneio assim em Petrópolis, um torneio assim em Angra dos Reis, em Itatiaia. Quantas mais cidades nós podemos falar? Em Teresópolis, né? Friburgo. Ou seja, diversas cidades poderiam estar fazendo eventos de forte atração, interligados com um evento central com mais premiação. Eu não estou falando apenas disso. Temos eventos escolares, temos aqueles eventos regionais que eu falei para vocês, que municípios próximos podem fomentar, independente do núcleo central. A própria capital pode fazer isso. Nós não precisamos ficar limitados ao interclubes anual. Podemos fazer eventos com mais frequência. Agora, não pensem que é o Mascarenhas sozinho com mais 2 ou 3 que vai fazer isso. Somos nós todos. E essa vibração que eu sinto ao falar disso é um futuro que eu quero traduzir. E não ver essa realidade que eu quero jogar um torneio de qualidade e não tinha até então. Hoje, através de muito esforço de alguns, nós temos torneios de qualidade. Até quem não está comigo está fazendo torneio de qualidade. Por quê? O exemplo vem, é o famoso efeito convergência. Querendo ou não, as pessoas têm que melhorar. É isso, gente. Não tem mágica. É só gostar do que fazer e fazer bem feito.